Está aí no telão para os irmãos. Dá uma diminuída. Graças a Deus. A palavra assim nos diz: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Amém? Graças a Deus. Esta palavra, ela é para nos trazer a nós encorajamento, firmeza e confiança. Porque a nossa trajetória de vida aqui nesta terra, especificamente como servos de Deus, ela não é fácil. Estamos sempre à mercê de provas, de situações em nossas vidas que nos levam a determinarmos em nós mesmos que posição vamos tomar em nossas vidas. E o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto ainda lá do Velho Testamento, quando o profeta Isaías, sendo usado por Deus, aqui no contexto que foi lido, é uma palavra que Deus usou o profeta para falar contra a nação assíria, que estava trazendo a opressão sobre a terra de Israel. E aqui o Senhor está dizendo: ora, o que eu determinei vai acontecer. O que eu disse vai ter que acontecer. Porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor que criou todas as coisas, Ele tem poder em si mesmo, para que quando Ele disser algo no nome dEle, tem de se cumprir. E aqui o Senhor está dizendo através do profeta à sua nação, ao povo de Israel, e se está escrito na palavra de Deus, também esta mesma palavra serve para nós aqui hoje nesta noite, porque esta palavra chegou até nós. E aqui o Senhor, Ele diz, principalmente, eu quero focar aqui principalmente o versículo 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem invalidará a determinação ou a ordem de Deus? Nós, seres humanos, homens, mulheres de carne e osso, nós às vezes determinamos algo em nossas vidas que vamos fazer, determinamos algum projeto, determinamos algo que queremos alcançar em nossas vidas, e devido às circunstâncias, devido às dificuldades, devido a muitas coisas que podem acontecer na história de nossas vidas, às vezes nós falhamos com os nossos projetos, deixamos de lado, descrençamos, desistimos de cumprir aquilo que nós prometemos para nós mesmos, e muitas das vezes também desistimos de cumprir aquilo que prometemos para Deus. Falhamos, quebramos juramentos, quebramos alianças, quebramos promessas, e alguns até se sentem mal com isso, porque quebrou uma aliança, quebrou uma promessa, não deu conta de cumprir com algo, com um acordo. Mas tem outros que nem estão nem aí, quebra as alianças, quebra os acordos e fica por isso mesmo. Problema de quem não recebeu, problema de quem não foi beneficiado com o acordo. Mas nós temos um Deus, irmãos, que está por nós, e tudo que Ele prometeu na minha vida e na sua vida, nesta igreja, Ele, no nome dEle mesmo, Ele jura por Ele mesmo, que Ele cumprirá as suas promessas. Porque o meu Deus, o Deus de Israel,
o Deus desta Bíblia, desta palavra, Ele é fiel em tudo que Ele promete. Porque o que Ele determinou, Ele cumprirá. E ninguém invalidará o seu compromisso. Seja quem for nesta terra. Ele não invalida o seu compromisso. Aqui a pergunta, ele ainda faz uma pergunta. Eu determinei, diz o Senhor, quem invalidará? Ele desafia qualquer um a fazer com que ele não cumpra sua palavra. Nós que recebemos promessas do Senhor, às vezes até ficamos temerosos. Será que Deus vai realmente cumprir a sua palavra na minha vida? Será que Deus vai cumprir a sua promessa que Ele fez para comigo, lá naquele dia, com aquele profeta que falou naquele culto? Porque nós temos visto aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo altar, Deus, através de profetas, vir aqui e trazer promessas para nós. Promessas que foram feitas há 5 anos atrás, até muito antes disso, quando ainda não estávamos aqui, apenas a pastora Helena, com outros que estavam por aqui. Promessas que foram feitas a respeito desta igreja, a respeito da pessoa do presidente deste ministério, a respeito de vidas que já passaram por aqui. Quem vai saber se essas promessas foram cumpridas? O que eu posso dizer, irmãos, da minha parte, é que desde quando nós chegamos aqui, de promessas que o Senhor fez para nós, neste ministério, Ele tem cumprindo a sua palavra. Coisas que Ele estaria fazendo, quando lá no início, quando nós aqui chegamos, há mais de 5 anos atrás, Ele já está cumprindo esta palavra. Porque o que Ele determinou, quem vai invalidar a palavra de Deus? Quem? Quem vai dizer que Deus não cumpre suas promessas? Ninguém pode falar isso. Ninguém nesta terra tem autoridade para dizer que Deus cumpre ou não cumpre a sua palavra. Em tudo Ele tem sido fiel para conosco, para com a minha vida em particular, e acredito eu, para com a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Tenho certeza que nenhum dos que estão aqui, nenhum de vocês, pode dizer que Deus não cumpriu com nenhuma promessa dele na sua vida. O que Ele prometeu, Ele tem cumprido. E muitas coisas que têm acontecido, testemunho da nossa irmã aqui, que contou o seu testemunho das suas perdas, mas que ainda assim ela preferiu confiar no Deus que promete, no Deus que cumpre a sua palavra. Outros aqui têm testemunhos semelhantes, como da nossa pastora, Outros não têm essa dor toda, não carregam essa dor toda, mas tem também situações em suas vidas, que poderiam ter aí talvez motivos para desistir de Deus, por achar que Deus não cumpre suas promessas, mas estão aqui, porque sabem em seus corações, que Deus Ele nunca falha com aquilo que Ele determina, na vida da igreja, na vida dos fiéis do Senhor. Agora, irmãos, é preciso também nós entendermos algo. Quando é que muitas vezes Deus fala que vai fazer algo em nossas vidas e não acontece? Sim, porque há situações de obras, de coisas que Deus prometeu em nós, que não aconteceram ou ainda não aconteceu. Tem os seus motivos, que precisa ser plenamente entendido por cada um de nós. Por quê? Se tem coisas que Deus prometeu e ainda não se cumpriu, é porque tem coisas que Deus promete em nossas vidas, mas tem tempo determinado para acontecer. E entendamos uma coisa: o tempo de Deus não é o mesmo tempo que nós compreendemos, porque nós compreendemos um tempo como contado em dias, em meses, em anos, em horas, em semana. Assim nós compreendemos o nosso tempo. Mas o tempo de Deus, Ele não tem essas limitações, porque a palavra do Senhor me diz
que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então pode-se passar décadas, séculos até, para Deus ainda está dentro do tempo que Ele determinou na sua promessa. Eu é que talvez não entendo isso. Tem promessas que Deus fez para Abraão, que só agora estão se cumprindo. Tem promessas que Deus fez para os apóstolos, que ainda vão se cumprir na história de Israel. Tem promessas de Deus para a igreja dele, que está se cumprindo dia após dia, e estamos vendo os dias atuais, isto acontecendo. Por isso a canção que foi aqui cantada, e nós precisamos prestar muita atenção. Jesus está voltando. Essa promessa ainda não se cumpriu, mas os sinais já estamos vendo acontecer. Porque ele disse que nos últimos dias da sua vinda, quando estivesse para ele voltar para buscar a sua igreja, sinais estariam acontecendo no céu, na terra, embaixo das águas e em todos os lugares. Na nossa sociedade e na natureza. Sinais estariam acontecendo para mostrar que ele está chegando. Agora, cabe a quem assim quiser acreditar e andar na presença do Senhor. Mas que vai se cumprir a determinação do Senhor, isto vai se cumprir, porque ninguém tem poder para invalidar o mandado do Senhor, a ordem que Ele estabeleceu para todas as coisas. Então nós não podemos jamais dizer que Deus está tardando nas suas promessas. A Bíblia nos fala que Deus, Ele não tarda e nem retarda as suas promessas, mas Ele cumpre no tempo certo, no tempo determinado por Ele mesmo. E assim devemos estar confiantes. Há quem espere a realização de um sonho, de uma promessa, 10 anos, 20 anos, 30 anos de sua vida, de sua fé. E há quem até desceu à sepultura e não viu na sua vida se cumprindo, mas Deus fez promessa para aqueles que viriam depois dele. Para posteriores, pessoas da família que viriam. Às vezes nós recebemos promessas que achamos, não, isso vai demorar a acontecer. E Deus pode fazer acontecer de uma noite para o dia. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que só Deus explica. Porque de certas coisas estará acontecendo. Agora nós precisamos também entender, existe uma outra razão pela qual certas promessas de Deus não acontecem em nossas vidas. E isso tem a ver com nós mesmos, com a nossa percepção das coisas. Há quem queira acelerar as promessas de Deus, então Deus dá um tempo para ele. Há aqueles que não acreditam nas promessas. E se não acreditam no que Deus te fala, como algo vai acontecer na tua vida se você não acredita? Porque a palavra do Senhor em nossas vidas, ela requer fé. Fé é uma certeza daquilo que você ainda não tem nas suas mãos, mas que você sabe que já está acontecendo, já existe, e vai só o tempo certo para ela chegar. Porque a palavra do Senhor me diz que Deus traz à existência aquilo que ainda nem existe. E eu creio pela fé, eu posso vislumbrar pela fé aquilo que Deus falou, já existindo diante de mim. Então, quando algo que foi prometido por Deus ainda não chegou até minhas mãos, eu preciso avaliar o que é que está acontecendo, porque pode ser que eu precise ajeitar alguma coisa na minha vida, para que a promessa se realize. Tem a ver com, eu realmente creio nisso? Será que isso realmente é de Deus? O profeta falou dele ou falou da carne? Ou falou de Deus? Porque muitas vezes certas palavras chegam aos seus ouvidos e você acha assim, não, acho que isso é da carne do profeta. A palavra de Deus até nos ensina que nós devemos sim julgar as coisas. Nos dá esse direito.
E diz o seguinte: nós devemos esperar, porque aquilo que for de Deus, irmãos, no tempo certo vai se cumprir. Mas se não for de Deus, aí é da carne do profeta. Mas como entender isso? Quando é que eu vou saber que o profeta está falando dele ou de Deus? Ora, irmãos, na minha vida, aprendi que toda promessa que chega até os meus ouvidos, que diz que é para mim, eu simplesmente guardo elas no meu coração. Eu guardo no meu coração e me calo diante daquilo. Se for de Deus, um dia vai se cumprir, e eu darei o testemunho desta promessa que se realizou na minha vida. Mas enquanto esta promessa não se cumprir, me calo e espero no Senhor. E ela vier se realizar, é de Deus. Se ela não vir, também não vou ficar magoado com Deus por causa disso. Porque há tantos que recebem promessas e não se cumprem, e em vez dele tentar procurar onde está o problema, ele fica magoado com Deus, e começa a questionar Deus. Deus, onde estão as tuas promessas? O Senhor falou e nada aconteceu. E há até quem se revolte contra Deus, sendo que muitas vezes o problema está em nós mesmos. E carece a nós fazermos uma avaliação da nossa vida e sermos sinceros com nós mesmos. Porque não adianta você fazer uma autoavaliação, de uma avaliação em que você não tem a verdadeira sinceridade dos parâmetros corretos para você se autoavaliar. Você vai sempre querer puxar a sardinha para o teu lado, né? Somos humanos, mas a nossa tendência é fazer isso, a nos acharmos que somos sempre inocentes de tudo. Não temos culpa nenhuma nas coisas. A palavra do Senhor nos diz que o único que não tem pecado, que é impossível, é Deus errar, é Deus pecar. No mais, irmãos, tudo é possível de acontecer. Então nós precisamos estar atentos. Ora, se uma coisa que a palavra nos diz, o Senhor está dizendo, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará, e a sua mão está estendida, quem pois a fará voltar atrás? Se a mão do Senhor se estendeu, nada mais faz ela voltar, a menos que Ele queira. Mas se a mão dele se retirar de sobre nós, só Ele para estender a mão dele sobre nós novamente, para nos abençoar. Homem não pode fazer nada. Se Deus fechar uma porta, quem vai abrir essa porta? Ninguém. Mas se Deus abrir a porta, irmãos, quem é que fecha? Ninguém fecha. Se Deus permitir que uma enfermidade chegue até nós, para nos trazer algo de algum ensinamento, quem é que pode resolver esse problema? Pode gastar com os médicos, pode gastar com consulta, o tanto que for. Se foi Deus que permitiu para nos dar algo, para nos proporcionar algo, para nos ensinar algo, nada poderá nos ajudar nessa situação. Mas a hora que Deus também determinar uma cura na tua vida, uma salvação, uma libertação, está determinado em nome do Senhor, e isso vai acontecer. Recentemente, um tempo atrás, Deus determinou uma libertação na vida de uma pessoa que nem eu entendia como fazer. Deus me disse para fazer algo na vida dessa pessoa que era contra as normas da igreja. Em dado momento ali, durante a realização daquele culto, eu questionei Deus, eu perguntei para Deus, isso não pode, vai contra as normas, vai contra aquilo que está estabelecido na igreja, mas Deus insistiu no meu coração, faça isso, até que eu cedi, permiti fazer algo na igreja, que era inclusive um dia de Santa Ceia, era algo que é estranho aos nossos ouvidos. Deus praticamente me obrigou, porque eu havia sido ensinado que não podia, mas Deus me obrigou praticamente, e era porque Deus queria fazer algo, Ele havia determinado que naquele dia, Ele ia promover uma libertação na vida de uma pessoa,
de uma irmã na igreja, que sofria com o problema de um vício de cigarro e não conseguia se libertar do cigarro. Os irmãos que são aqui da igreja entendem sobre isso, questão de Santa Ceia, o quanto é sério. Deus falou no meu coração para chamar ela para ajudar a servir a ceia, e ela não podia cear. Porque até aquele dia ela ainda tinha fumado um cigarro antes de ir para a igreja. E eu questionei Deus, porque eu sabia da situação dela. Deus, eu não vou fazer isso. Eu sei da situação da mulher. Mas o Senhor foi lá, faça isso. Por fim, quando chegou a hora de servir a ceia, eu chamei ela. Ela se assustou, porque ela nunca esperava aquilo. Nem cear ela podia. Mas ela foi. E saiba os irmãos que a partir daquele dia, nunca mais ela pôs um cigarro na boca. Vai entender os mistérios de Deus. Porque o que Deus determina, isso tem que acontecer. E Deus determinou que naquele dia aquela mulher seria liberta por aquela situação. Que eu, em todo o meu conhecimento, em toda a minha santidade, achava que não podia ser daquele jeito. Mas o que Deus determina, irmão, quem pode ir contra os desígnios do Senhor? Assim sucede na nossa vida. Às vezes o Senhor permite que algo, ou determina que algo aconteça na nossa vida, que a gente acha impossível, não pode ser assim, não é desta forma, mas que o Senhor determinou, isto vai acontecer. Portanto, nós nunca devemos questionar o agir e a forma como Deus trabalha. Inclusive, Ele mesmo citou na sua palavra, o que eu faço hoje vocês não entendem, mas o amanhã você vai entender o que eu estou fazendo hoje. Então, se o Senhor assim o determinou, cabe a nós apenas obedecer os desígnios do Senhor, irmãos. Apenas obedecer. E no mais, o resultado a gente deixa com Ele. Deixa que Ele conduza o resultado de todas as coisas. Porque quem sabe do amanhã, quem conhece o que vai acontecer amanhã, é Ele. Nós não sabemos, não conhecemos, não temos esta capacidade de sabermos de antemão o que vai acontecer amanhã. Nós apenas projetamos, temos uma vontade de que aconteça daquela forma. Mas somente Deus sabe o que será de nós amanhã. E o que Ele determinou para mim e para você, você está disposto a aceitar? O que Ele determinou na tua vida, você está disposto a aceitar com um coração sincero, aberto e abraçar a vontade de Deus na tua vida? Porque isso é uma coisa que nós precisamos entender, é que se nós queremos ver o agir de Deus em nossas vidas, precisamos aceitar plenamente a vontade do Senhor para conosco. A vontade. E a gente já aprendeu que nem sempre a vontade de Deus é aquilo que a gente quer. Às vezes o agir de Deus na nossa vida, irmãos, é completamente diferente do que eu quero. Do que eu quero. Eu falar para os irmãos que toda a minha vida eu quis ser pastor, não, eu nunca quis ser pastor. Eu queria ser militar. Depois, como não deu certo ser militar, eu queria ser médico. Queria ter sido médico, queria eleger com tudo isso. Tentei de todas as formas. Mas o que Deus havia determinado na minha vida não tinha jeito. Não teve jeito. Sabe aquelas cenas de casamento que vocês viram aqui? Eu sonhava tanto que no meu casamento eu seria militar e teria aqueles militares todos fardados, com os espadinhos estendidos, e eu passando debaixo do corredor. Toda a vida foi o meu sonho. Aí Deus, não é desse jeito. Minha determinação é esta para você. Amém. Mas nem por isso eu deixei de ter um corredorzinho com pessoas estendidas algo sobre mim para passar, tá? É porque tem outras fotos que vocês não viram. De algum jeito a gente deu um jeito lá e conseguiu ter alguma coisa assim cobrindo nós, um corredor nós passando. Mas irmãos, o que eu quero que finalizar nesta palavra, nesta reflexão para nós, o que Deus determinou na tua vida vai acontecer. O que Deus propôs para você como servo dele, como filho dele, como herdeiro da graça do Senhor, vai acontecer na tua vida, porque foi Ele que determinou. Quem vai invalidar a promessa de Deus na tua vida? Quem?
Pode até parente se levantar, pode pessoas externas se levantar, autoridades se levantar, até mesmo autoridades eclesiásticas se levantar contra o propósito de Deus na tua vida. Mas o que Deus determinou vai acontecer. Pode talvez demorar um pouco mais devido às circunstâncias, mas vai chegar lá. Tem quem se levante ao propósito de Deus na tua vida? Tem. Ora, Deus determinou muitas coisas durante a história e teve quem se levantou contra isso. Se você ler ali ao longo da história, né? Deus tinha um propósito na vida de José. Não tinha? Deu sonhos para ele antes de toda aquela história acontecer com ele. Não deu sonhos para ele? De que ele iria ser líder da sua família? Deu. Mas o que foi que aconteceu? Quem se levantou contra esse propósito de Deus? Para tentar tirar o propósito? Os irmãos. Tentou matar ele, venderam ele como escravo, mandaram ele para bem longe, para outra terra distante, e acharam que ele estava morto mesmo. Quando pensa que não, Deus fez acontecer o que Deus havia determinado na vida de José. Nós podemos ver muitos outros fatos disso daí. Ao longo de personagens bíblicos, que Deus chamou para um propósito, Deus determinou algo em suas vidas, mas teve levantes. Teve quem quis mudar o propósito de Deus na vida dessas pessoas, na vida da nação de Israel, na vida da igreja. Quantos levantes já não teve contra a igreja do Senhor, ao longo da história, desde quando ela nasceu, contra o próprio Senhor Jesus, pregando-o na cruz, achando que com Jesus morrendo na cruz, o propósito de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade, iria se acabar. Mal sabiam eles que estavam apenas fortalecendo a promessa do Senhor. Por isso que nós estamos aqui hoje. O diabo se levantou, mas não deu conta. O mundo tem se levantado contra a igreja, mas não dá conta. Porque o que Deus estabeleceu, o que Deus determinou, Ele vai cumprir. Em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe nossas vidas, cada um de vocês que aqui estão. Porque eu tenho certeza que você está aqui hoje, é porque Deus estabeleceu um propósito na tua vida. Eu sei que vai ter pessoas que vão tentar tirar você do propósito. Eu sei que tem situações que vão acontecer na tua vida para você sair do propósito. Então agora fica também essa palavra de alerta. Observa a tua jornada. Naquilo que Deus estabeleceu, vai acontecer coisas para que você desista, para que você seja impedido, para que você seja tirado do foco. Mas confia no Senhor, espera nele, e é Ele quem fará acontecer na sua vida o que Ele prometeu. Amém, amados? Amém, igreja do Senhor? Aleluias. Então nós precisamos estar muito atentos ao propósito, às determinações do Senhor em nossas vidas. Pois a palavra aqui está bem clara. O que o Senhor determinou. Quem vai invalidar a determinação do Senhor? Ninguém, irmão. O outro versículo diz, operando Deus? Operando Deus? Ninguém, né? Ninguém. Então a palavra do Senhor, ela é clara, ela é objetiva, em nos falar conosco, como igreja. Tudo aquilo que Deus determinou vai ter que acontecer em nome do Senhor Jesus. Tua vida, na tua família. Se você crê, sabe aquela promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. De alguma forma Deus vai fazer acontecer. Se Ele determinou, assim vai ser em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça cada dia mais. É você que esteve aí, saiu da sua casa para vir hoje à casa do Senhor, estar aqui adorando a Deus e ouvindo a palavra do Senhor. Se você sentiu que Deus falou com você nesta noite, e que você precisa fazer uma aliança, ou consertar a sua aliança, aquilo que você outrora prometeu para Deus, ainda não conseguiu cumprir, por algum motivo você quebrou, mas você sente que precisa voltar a esse compromisso, para cumprir esta aliança. Se o Senhor te trouxe aqui, com certeza Ele tem algo com você, Ele tem algo para fazer na tua vida, Ele só precisa que você tome também um posicionamento com Ele, um posicionamento. Às vezes tem coisas que estejam acontecendo, é como a pastora aqui falou, é Deus chamando, venha enquanto é tempo,
conserte o teu caminho diante do Senhor, porque o Senhor tem nos dado sempre oportunidades, sempre chances, e nós vamos desperdiçando com uma coisa, com outra, mas às vezes é o momento de tomarmos os posicionamentos e chegarmos para o Senhor novamente, convictos de que Ele está cuidando de cada um de nós. Amém? Graças a Deus.